Graças a Deus. Meu Deus. Você pode sentar, querido. Você pode sentar. Porque se deixar, a gente continua aqui na adoração, né, irmão? Não só eu. Porque se deixar, a gente continua na adoração. Alguém concorda? Amém. Deixar, a gente continua aqui nesse fluir de adoração ao Senhor, de música, né? A gente adora o Senhor com a nossa vida e também com as músicas, né? Não é adoração e louvor, não, tudo é uma adoração a Deus. Não é música com ritmo acelerado, é uma coisa com ritmo, não, meu irmão, tudo é adoração e louvor a Deus. Tudo a gente louva ao Senhor, né? E aqui a gente está celebrando, louvando, apresentando a Ele mais uma semana, porque, irmão, de boa, eu preciso de mais uma palavra do Senhor para a minha semana. Alguém aqui também precisa? Melhore o meu retorno, por favor. Eu também preciso de uma palavra do Senhor, irmão. E eu fui altamente ministrado pelo Senhor nesses dias sobre o que está lá em 1 de Pedro, no capítulo 1 de Pedro, capítulo, cadê? Anotei aqui, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, olha o que esse texto está dizendo. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo. Aqui é o ouro que vai ser tratado pelo fogo, que vai ser purificado pelo fogo. Essa é o ensino. O ouro sendo purificado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor. Toda provação que nós passamos tem um louvor a Deus no final, quando a gente atravessar por ela. Tem um louvor a Deus. Toda provação nossa para os filhos, provação dos filhos de Deus, tem um louvor ao nosso Deus. Até mesmo na provação a gente louva. Até mesmo na provação a gente adora. A gente aprende, a gente cresce, na verdade, irmão. A gente amadurece, né? Mas aí está dizendo assim, ó, seja provado e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Agora aí, ó, sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando de provas de fogo. O tema da mensagem é esse, prova de fogo. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Eu sei que eu estou pregando para pessoas nessa noite que estão passando uma prova de fogo. Tanta gente reunida, é claro que vai ter pessoas aqui passando prova de fogo financeira, passando por prova de fogo na saúde, porque você recebeu um diagnóstico médico que você nunca imaginava que você iria receber. Eu prego para pessoas aqui que com certeza está passando prova de fogo na família. Eu estou pregando para casais aqui que agora aqui está sorrindo, mas lá atrás, antes de sair de casa, olha, estava lá, olha, a briga feia. Mas graças a Deus que você veio para cá, porque esse é o lugar de conserto, esse é o lugar de perdão, esse é o lugar de alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. É prova de fogo, irmão. Eu estou pregando para gente aqui que está passando prova de fogo no seu psicológico. Eu estou pregando para gente aqui que a vontade hoje era nem levantar da cama. A vontade era se esconder debaixo da cama. Não sair debaixo da cama, não sair de cima da cama, não sair do quarto. Eu prego para pessoas aqui que estão aqui pela misericórdia do Senhor. Glórias a Deus que tu vieste, irmão. Glória a Deus que você veio, porque você está no lugar onde nós pregamos o Cristo que liberta. Nós pregamos o Cristo que cura. Nós pregamos o Evangelho de transformação, de poder, de graça, de salvação. Quantos creem nessa palavra, irmão? Pois é, irmão, prova de fogo. Pois é, somos colocados à prova em todo o tempo. Somos colocados à prova em todo o tempo. A segunda parte dessa mensagem, que eu já estou começando nela, eu vou falar sobre a história, a princípio, de 3 jovens. Essa história está registrada no livro do profeta Daniel. A palavra de Deus, não bota, só bota quando eu pedir. A palavra de Deus nos conta a história no livro do profeta Daniel. Eu vou tentar aqui trazer um pouco para tentar colocar você no contexto dessa história que a gente vai ler daqui a pouco. Porque, vê só, ó, a história de, por exemplo, Daniel na cova dos leões, a gente conhece, até quem não é crente conhece. A história desses 3 jovens, que a gente vai falar daqui a pouco, deles que foram lançados na fornalha de fogo, até quem não é crente também pode até conhecer essa história. Mas ela começa, o relato desses jovens vai começar falando que um monarca chamado Nabucodonosor, vê só, irmão, pelo nome você vê que o cara era, né,
Demoniado, irmão. Vê só. Como era o apelido dele, hein? Bom, deixa pra lá. Mas vê só. Esse cara, ele era imperador da Babilônia. A Babilônia já foi um dos maiores impérios que já reinou sobre a terra. A Babilônia foi um dos maiores impérios que já governou. E Nabucodonosor, dos governantes da Babilônia, ele foi um dos maiores destaques. A Babilônia, ela, se você não conhece um pouco, Babilônia era sinônimo de corrupção. Babilônia era sinônimo de tramas pelo poder. Babilônia era sinônimo de homossexualismo. Babilônia era sinônimo de prostituição, de mentira, de corrupção, de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Agora imagine, o cara que estava governando, como era a vida dele, como era um camarada perturbado por tudo isso. E no ano 605, mais ou menos antes de Cristo, Nabucodonosor, ele vai reunir o exército da Babilônia e ele vai invadir Israel, ele vai tomar Jerusalém. E nessa tomada de Jerusalém, ele vai destruir o templo do Senhor. Ele vai levar os utensílios do templo sagrado, vai levar para a Babilônia. Nabucodonosor, o império babilônico, ele tinha uma forma um pouco diferente de alguns outros impérios que também dominavam a terra naquele período, ou até mesmo antes dele. Alguns impérios agiam diferente do babilônico. Por exemplo, você tinha impérios que ao tomar conta, ao tomar posse, libera meu tempo, por favor, ao tomar posse de um exército, de um território, eles dizimavam os homens, levavam cativas as mulheres, e as meninas, crianças, homens e meninos eram até mortos para impedir vingança. Mas Nabucodonosor, ele tinha um conceito diferente. Quando ele invade Jerusalém, que ele toma aquele reino, que ele vai invadir, que vai destruir tudo, juntamente Jerusalém, Judá também, ele vai levar cativo o povo. Quem é crente conhece que foi o cativeiro babilônico, conhecido na Bíblia. Mas ele não matava os homens. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo 1 que Nabucodonosor, ele vai selecionar alguns jovens e ele vai levar para a Babilônia para morar no seu palácio ou nos seus palácios, porque foram centenas de jovens, não foram somente 4. Qual era o objetivo de Nabucodonosor? Quando ele invade Jerusalém, que vai levar o povo cativo, que vai levar uma parte dos jovens para ficar num palácio que ele morava e nos palácios que ele morava, o objetivo dele nada mais era do que a tentativa de transformar uma cultura que estava vigente. Nabucodonosor, ele pega os jovens, vai dar um banho de cultura babilônica. Por quê? Porque ele sabia que mais tarde, até mesmo quando ele não governasse mais, era muito possível que aqueles que estavam ali voltassem para a sua terra. O objetivo dele não era eles voltarem normais, era que eles pudessem voltar com uma cultura babilônica no coração, porque essa cultura seria reproduzida por gerações adiante. Isso é extremamente importante você saber disso nessa história. Quem está aqui? Está acompanhando? Então o objetivo dele era esse. Lá em Daniel capítulo 1, quando ele separa aqueles jovens, que Daniel, e os seus amigos, os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não vão se contaminar com os manjares do rei. O objetivo de Nabucodonosor era o quê? Começar a incluir a cultura babilônica no coração deles. Entenda, Daniel capítulo 1 vai dizer que o começo da inserção dessa cultura é Nabucodonosor começar a mudar o nome deles. É começar a mudar o nome. Daniel era chamado Beltesazar. Aí a palavra de Deus vai nos dizer, eu coloquei até aqui, Ananias, que tem o significado, o Senhor demonstra graça. É colocar o nome Ananias de Sadraque, que era adoração ao Deus Aco. O Deus Aco era o Deus Lua dos babilônicos. Era uma entidade terrível. Mas tira o nome de Ananias, coloca o Sadraque. Misael vai receber o nome de Mesaque, que quer dizer adoração ao Deus Aco, outra homenagem ao Deus Lua.
A palavra de Deus nos diz que o significado de Misael é quem é como Deus. Aí ele é mudado o nome dele. Ananias, o significado, o Senhor demonstra graça. Azarias é um dos nomes significados mais bonitos para a gente, quer dizer, o Senhor é o meu socorro. Azarias significa o Senhor é o meu socorro. Aí vai dizer assim, agora você não chama mais o Senhor o seu socorro, você agora vai chamar Abidnego. Abidnego era um deus sumério importado, né, para a Babilônia. Olha que adoração. O inimigo continua fazendo isso hoje. O inimigo continua na tentativa de mudar o seu nome, crente, de dizer que você, depois do seu pecado, depois do seu erro, você não é mais filho, você agora não faz parte mais de filho, mas Jesus morreu na cruz para que você pudesse ser perdoado pelos seus erros, e você é filho. A Bíblia diz que você é amado de Deus. O mundo vai dizer o quê? Que você não presta, e vai incutir essa cultura, você não presta. Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ser mais do que vencedores no nome dele. Quem diz amém? Aí o mundo vai colocar a cultura, dizer o quê? Que você é um fracassado, que você não presta para nada. Olha como a mudança de cultura, ela continua em vigência hoje, não mais no Império Babilônico, mas hoje, em pleno 2024, em pleno Brasil, em pleno Alagoas, em todo mundo. O inimigo, ele continua usando da mesma técnica, querer arrancar do nosso coração aquilo que um dia foi plantado. Mas em nome de Jesus, você está aqui hoje alimentando a sua fé com essa palavra, para que você possa permanecer firme, para que você possa permanecer grato, para que você possa permanecer crendo que Deus está com você em meio às provas de fogo da vida. Quem crê nessa palavra, irmão? O Senhor, ele é sol, ele é escudo para os que nele confiam. O Senhor, ele é alto refúgio. O Senhor é uma torre forte, refúgio para os que confiam. Nahum, capítulo 1, versículo 7. É o que a palavra de Deus nos diz. Mas esses jovens chegam na Babilônia, e a Bíblia nos diz que no capítulo 3, que deu mais uma louca na cabeça de Nabucodonosor. Ele era o maior imperador da terra naquele momento, mas ele não está conformado em ser apenas um monarca, um imperador. Literalmente, no coração de Nabucodonosor bate o desejo dele ser, sabe o quê? Um Deus. Não estava apenas satisfeito em ser um monarca, ele agora quer ser um Deus. E aí ele vai ter uma ideia que na cabeça dele, ele achava que foi brilhante. Sabe o que esse cara fez? Ele vai construir uma estátua toda de ouro, irmão. Preste atenção, a Bíblia diz que a estátua era de ouro. Sabe qual era o tamanho da estátua? 27 metros hoje. Dá para você, um prédio hoje de 8 andares mais ou menos. Era o tamanho da estátua que Nabucodonosor mandou construir dele de ouro. Uma estátua de 27 metros de altura por 2,70 de largura. Imagina só. Ele queria ser um Deus, ele queria ser adorado. Esse cara tinha sérios problemas, concorda comigo? Sérios problemas, ele queria ser adorado. E ele vai determinar, ele vai escrever um ato, uma proclamação. Ele vai dizer assim: olha, todas as vezes que as pessoas estiverem na rua, na Babilônia, quando vocês ouvirem sons de instrumentos, vocês param tudo, param o que vocês estão fazendo e se prostra diante da minha estátua e adora a minha estátua. A ordem era essa. E quem não adorar a minha estátua vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Já pensou? Fornalha já de fogo, ardente ainda mais, meu irmão. Então imagina só como era o nível. Imagine só. Esse foi o decreto. Esse foi o decreto. Mas, irmãos, coisa fantástica é nós ensinarmos os princípios da palavra aos nossos filhos. O ensino que nós trazemos para os nossos filhos hoje, a gente não imagina onde esse ensino ele vai chegar, porque vão ser gerações adiante. Quem diz amém? Eu costumo dizer isso para vocês, que a decisão para Cristo que a gente faz hoje, a gente nem enxerga como as descendências da gente serão abençoadas. Por quê? Porque abençoadas serão as nações da terra. Abençoadas serão. A bênção do Senhor é para 1000 gerações.
Por que eu estou trazendo isso? Porque lá no capítulo 1 de Daniel, quando esses jovens eles vão para a Babilônia, alguns deles vão com algo no coração. Sabe qual era? Nós servimos ao único Deus criador do universo. Nós servimos a Adonai. Nós servimos a Yahvé. Nós servimos ao Deus que criou todas as coisas com a simples palavra da sua boca. Nós adoramos ao único Deus e Ele chama Yahvé. Ele chama-se o Deus Todo-Poderoso. Quem está aqui nessa noite e adora esse Deus? Nós adoramos esse Deus. Nós adoramos a esse Deus, ao único que é digno de louvor e adoração, o único. O ensino daqueles pais vai ficar no coração de, eu vou usar o nome babilônico, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Vai ficar no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando aqueles 3 jovens, eles escutam que tinham que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, eles disseram assim: nós não vamos negar a nossa fé em Deus. Você que está aqui nessa noite, você tem que entender uma coisa. Escute. Tem uma frase aí, meu filho, por favor, bote, olhe. A fé provada, a fé que foi testada, é a que você pode confiar. Quem diz amém por isso? A fé que foi testada, você pode confiar. E a fé que você pode testar, sabe qual é a fé? É a fé que é firmada na bendita palavra de Deus. A palavra imutável, a nossa fé, ela não está na religião, a nossa fé não está na igreja, a nossa fé não está na filosofia humana, a nossa fé está firmada na palavra do Deus que não mente, na palavra do Deus Todo-Poderoso. E quando você coloca a sua fé em Deus, ela vai ser testada, e quando ela for testada, você vai dizer assim: eu posso confiar, porque o meu Deus, Ele é fiel. A fé que é testada é a fé que você pode confiar. Guarde isso. Guarda essa frase: a fé que foi testada é a fé que você pode confiar. E a nossa fé ela é testada todos os dias. A nossa fé ela é testada todos os instantes. A nossa fé, a sua fé vai ser testada quando você sair daqui. A sua fé vai ser testada quando você for amanhã para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho. Quando você estiver na sua casa, onde quer que você esteja, a sua fé vai ser testada. A sua fé vai ser testada. E aí você vai ter a opção: ou você se curva diante da cultura do Deus dominante desse mundo, ou você permanece de pé honrando o seu Deus. E que eu e você, em nome de Jesus, nós possamos ter força para que a gente possa honrar o nosso Deus com toda a nossa força. Olha a ordem de Nabucodonosor. Daniel capítulo, só para a gente ler aqui, Daniel capítulo 3, 4 e 5. Então o arauto proclamou: essa é a ordem que é dada para vocês, ó povos, nações e línguas. Quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra, não adorá-la, será lançado imediatamente em uma fornalha em chamas. Versículo 7. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todos os povos, nações e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Todos se prostraram em adoração ao que se achava grande Deus Nabucodonosor. Só que tiveram 3 no meio de uma multidão que não se prostraram. Ainda existem servos fiéis do Senhor hoje. Ainda existem mulheres de fé, ainda existem homens de fé, ainda existem homens, mulheres, adolescentes, jovens que dizem assim: eu não me prostro diante da adoração desse mundo. Eu vou permanecer fiel, firme a Deus. Coisa boa a gente permanecer firme a Deus, irmão. Diante das provas de fogo da gente. Diante das provas de fogo que nós atravessamos no decorrer da nossa vida. E a Bíblia nos diz que quando tocou todos esses instrumentos, todo mundo se prostra em adoração, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E a Bíblia diz que alguns dos homens que estavam naquela adoração prostrada viram que os 3 jovens não se prostraram. Nabucodonosor sabia? Sabia não.
mas eles foram trazer a notícia. Sabe por quê? Porque eles eram odiados na sociedade que eles viviam. A Bíblia nos diz que a Bíblia vai traduzir assim, alguns astrólogos, alguns sátrapas, alguns prefeitos, alguns vereadores da época, só para você poder entender, algumas autoridades políticas viram que eles não se prostraram e correram para contar Nabucodonosor. A Bíblia diz que aquele projeto de pseudo-deus ficou irado, meu irmão, mas não é muito irado. Chama os meninos. Sadraque, Mesaque e Abednego é colocado na frente de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Nabucodonosor vai perguntar para eles: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não se prostraram não? Não, rei, nós não nos prostramos. Aí o versículo 16 e 17. Quem está acompanhando comigo a história? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Ó, não precisamos defender diante. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Que fé! Diga aí, que fé dos meninos, sim ou não? Quem aqui acredita que Deus é capaz de livrar? Quem aqui acredita que Deus é capaz de trazer livramento para você hoje, para sua casa hoje? Eu creio também. Eu creio. Essa é a primeira lição. Escute, Deus, Ele é capaz de te livrar. Essa é a primeira lição que eu quero trazer para você. Deus, Ele é capaz. Mesmo quando a sua fé, número 1, ela é provada de várias maneiras. A nossa fé, ela é provada de várias maneiras. A deles foi testada aqui em uma ameaça de morte. Vocês serão lançados na fornalha, se vocês não adorarem. É verdade que vocês não adoraram? Sim, é verdade. Nós não adoramos. A fé dele estava sendo testada. Irmão, a sua fé vai ser testada amanhã. Eu já disse isso, não já? A sua fé vai ser testada amanhã. Quando você chegar no seu trabalho, na sua faculdade, por exemplo, vai ter aquele grupo dos caras, dos amigos, e você vai chegar lá, vai cumprimentar todo mundo, de repente vai começar um assunto que você não pode estar naquele meio compartilhando daquele assunto. Você vai ser testado, ou você vai embora, ou você permanece. Você está sendo testado, que você sabe, irmão, olha, vê só, olha que coisa acontece hoje. Eu prego para pessoas aqui que estão em grupos de WhatsApp que você não pode mais estar. Você não pode mais, sabe por quê? Porque o conteúdo que tem ali não interessa mais para você. Aí você está sendo testado. Uma coisa tão simples. Nós somos testados. Você vai ser testado amanhã, minha irmã, meu irmão. Quando tiver numa roda de amigos, tiver uma fofoca acontecendo, você não compartilha disso. Quando estiverem falando mal um do outro, você não compartilha disso. A nossa fé é testada em todo tempo. Não é só diante de uma doença, como também não é só diante de uma causa da justiça. São nas grandes e nas pequenas coisas. Nós precisamos nos manter firmes em todo tempo em adoração ao nosso Deus. E nós somos provados. Porque muitas vezes compartilhar do que o sistema babilônico está propondo para a gente é muito mais fácil. Agora você vai ter uma decisão. Irmão, bota aí a segunda frase, meu querido. Fazer o que é certo ou fazer o que é fácil? A decisão é sua. Você vai fazer o que é certo diante dos olhos do Senhor? Ou você vai fazer o que é mais fácil? Irmão, vamos fazer o que é certo? Porque mesmo fazer o que é certo diante aos olhos do Senhor, mesmo que custe algo, mesmo que seja algo muito mais difícil, que demande uma força maior nossa, vale a pena permanecer fiel a Deus.
Vale a pena ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim, te darei a coroa da vida, diz o Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus vai dizer assim para a gente: servo bom e fiel. Bom e fiel. Entra no reino do teu Senhor, vai, entra. Você foi bom, você foi fiel. Bom não é bom na nossa bondade, não. É bom salvo, transformado, fiel. Eu creio no Deus que pode fazer. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram para Nabucodonosor: olha, a gente não precisa dar muita explicação não para o Senhor, ó rei Nabucodonosor, porque nós servimos ao Deus que pode nos livrar dessa fornalha. Sim ou não, irmãos? Quem crê que Deus pode livrar? Irmão, quem crê que Deus pode livrar? Olha, eu continuo crendo no Deus que tem o poder de abrir os olhos do cego. Eu creio no Deus que tem poder de dizer que a estéril mãe de filhos vai se sentar à mesa e ter uma alegre família, como diz o Salmo 113, versículo 8. Eu creio no Deus que tem poder hoje de abrir o ouvido do surdo. Eu creio no Deus que hoje Ele tem o poder de destravar a língua do mudo. Eu creio no Deus que quando um homem diz assim, não tem mais jeito, diz assim, agora que eu vou começar a agir. Eu creio no Deus que diante de um diagnóstico médico Ele diz assim, não é para a morte, é para a vida. Quantos creem junto comigo nisso? Quantos creem no Deus que é capaz de fazer? Sadraque, Mesaque e Abednego creram. Amém? A gente crê nesse Deus? Lembra, a fé que é provada é a fé que a gente pode guardar no coração. Agora vê só, igreja, e quando Deus Ele pode fazer, pode ou não? E Ele não faz, e agora como é que fica? E agora como é que fica? Número 2, eu creio em Deus que faz, mas e se Ele não fizer? Essa é a lição 2. O meu Deus, Ele é capaz, mas e aí, irmão? E se Ele não fizer? Porque a gente crê que Ele faz. Nós cremos que quando estiverem 2 ou 3 reunidos o nome dEle, Ele está presente, amém? Nós cremos quando Jesus, já ficou mais fraco o amém. Não. Eu creio, entendeu? Eu creio nas palavras de Jesus quando ele disse assim, vocês vão orar e vão dizer para esse monte ele ir para o outro lado, e ele vai. Eu creio quando a Bíblia diz assim, que a oração da fé, ela sarará o enfermo. Eu creio, amém, amém. Mas quando a gente ora, mas quando a gente tem fé, mas quando a gente faz os nossos votos, e quando Deus não responde do jeito que a gente quer, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Porque, Sadraque, Mesaque e Abednego vão dizer assim, o meu Deus, o nosso Deus, Ele pode livrar. Fica sabendo, ó rei. Mas tem um complemento do versículo. Tem um complemento. Que ele vai dizer assim, mas fica sabendo, se o nosso Deus não nos livrar, olha aí, se formos lançados, cadê? Que versículo é? E agora? Está aí já? Se formos lançados na fornalha de chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, olha aí, mas, se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ponto, meu irmão. Nosso Deus faz. A gente não precisa nem dar muita conversa para o Senhor, porque o nosso Deus é soberano, amém? Mas se Ele fizer, a gente adora. E se Ele não fizer, a gente continua adorando. Você pode aplaudir esse Jesus, irmão? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, arrepiou. Irmão, vê só. Você acha, vê só, sabe qual era a idade estimada de Sadraque, Mesaque e Abednego quando aconteceu isso com eles? A tua idade, pastor, 43. Era não, 20 anos. 19 a 20 anos. Já pensou? Novinho, né? Olha a fé deles, ensinando a gente hoje. Fica sabendo, ó rei,
Se Deus fizer, amém. Mas se Ele não fizer, a gente vai ser lançado na fornalha, pode acontecer o que for, mas adorar ao projeto de Deus, que é o Senhor, essa imagem a gente não adora não. A gente não se prostra, meu irmão. O endemoniado ficou 7 vezes mais endemoniado. Nabucodonosor. A Bíblia diz que acendeu-se a ira de Nabucodonosor. Meu irmão, o cara ficou louco. Olha o testemunho de fé de 3 jovens. Olha o testemunho de fé. A sentença qual era? Quem não se prostra vai ser lançado na fornalha de fogo. Aí Nabucodonosor faz o seguinte: mandem aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. O nosso Deus, Ele é capaz de nos livrar. Amém? Amém. Mas mesmo quando as coisas não acontecem da forma como a gente acha que deve acontecer, como a gente está orando, nós continuamos a crer. Sabe por quê? Nós adoramos ao Deus capaz, quem diz amém, de fazer. Mas quando as coisas acontecem negativamente aos nossos olhos, nós continuamos adorando ao Senhor Rei. O Rei é soberano, e a palavra do Rei Jesus é a última, é a que vale, ponto. Ele é capaz de fazer, amém? Amém. Mas Ele também, Ele é soberano, e quando nós aceitamos aquilo que Ele tem para a nossa vida, e não questionamos, nós estamos dizendo em outras palavras assim: nós entendemos a Tua soberania, ó Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite, eu tenho certeza que eu prego para gente, numa multidão dessa, que ficou com o coração angustiado, ferido, e até mesmo se voltou contra Deus, porque Ele não respondeu a oração da forma que você queria. As situações não tiveram o desdobramento que você tanto orou para que tivesse. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas entenda. Olha, a fé quando ela é provada, nós podemos confiar. Você está dando uma demonstração quando você se volta contra Deus, quando as coisas não saíram de acordo com o que você orou. Se você se volta, você está dando uma demonstração de uma pessoa que não é temente a Deus, porque você não tem o Senhor como soberano. Porque quando você entende a soberania, porque quando você entende que precisa viver a situação diferente de como você tinha orado para que ela se desdobrasse, você está dizendo assim: Senhor, eu te adoro, eu te honro. Se tu fizer, tu és Deus. Se tu não fizer, continua sendo Deus. O Senhor vai ter a minha adoração, o Senhor tem o meu coração. Tá difícil viver desse jeito, mas quer saber? Eu não deixo o Senhor por nada. Eu não deixo o Senhor por nada. A minha e a sua oração tem que ser essa. Porque se a gente esperar do Senhor somente nessa vida, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos o mais miserável dos homens. A gente espera do Senhor nessa vida, amém? Amém, Ele é capaz, mas esperamos muito mais além. E o muito mais além é a eternidade com Deus. A eternidade com Deus. Eu creio que Deus é capaz de fazer. Você também crê. Mas quando as coisas não saem da forma como a gente orou, eu vou continuar te servindo. Eu vou continuar te amando. Quando nós procedemos dessa forma, estamos aceitando a majestade e a soberania de Deus. A fé testada é a fé que pode ser confiável. A verdadeira fé acredita do outro lado da decepção. É uma frase que tem aí. Pode botar, meu filho. A verdadeira fé acredita do outro lado. Eu não vou ficar só enxergando o lado da decepção porque as coisas não aconteceram. Não. Eu vou trocar a decepção por adoração. Eu vou trocar a murmuração por adoração, velho. Eu vi hoje o pastor Lucinho falando, eu achei fantástico a fala dele. Vou reproduzir que essa fala é dele, tá certo? Vou reproduzir que é dele, não é minha não. Ele disse assim: quando você murmura, você está atraindo demônio para a sua vida. Quando você reclama, está atraindo demônio. Quando você só reclama por conta da situação que não ficou da forma como você agia, você só murmura, está atraindo maldição para a sua vida. Agora, quando você, independente da situação, você diz assim: louvado seja o teu nome, Senhor.
O Senhor é Deus, o Senhor é bom. Amém, Senhor. Não aconteceu, amém. Louvado seja o teu nome. Seja louvado para sempre. Seja adorado para sempre. Você está enxergando o outro lado da decepção. Aí você está trocando um coração de murmuração. Você está trocando o coração para um coração de adoração. Irmão, e coisa maravilhosa acontece na vida daqueles que adoram. Coisas maravilhosas acontecem na vida daqueles que adoram. Adorar, a gente cantou aqui, né? Adorar. E o resto, como é? Não me conformar, né? A gente cantou aqui. Canta músicas lindas em adoração. Louvado seja o nome do Senhor. A gente adora. A gente aqui é uma congregação de adoradores, amém, irmão? Você quer adorar o Senhor aí? Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus aí no seu lugar, da forma como você quiser. Está contando agora. Não é possível que você não tenha uma adoração para Deus aí na sua boca. Não é possível que você não tenha uma adoração para Deus. Abre a sua boca e adore. Tu está na igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor. Adorado é o teu nome para sempre. Jesus, o vencedor. Jesus, a raiz de Jessé. Jesus, a rosa, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o leão da tribo de Judá, a rocha, a água viva, o pão da vida, o adorado das nações, aquele que era, aquele que é, aquele que é de vir. A tua igreja te adora, Senhor. Cuidado para não colocar outros deuses no lugar do Senhor. Pastor, eu não coloco outros deuses no lugar do Senhor. Será? O dia todo. Adoração nada, louvor nada, agora buf. Será que você não está colocando outros deuses? Você grita tanto quando o seu time está jogando. Eu grito, irmão. Mas eu já fui confrontado pelo Senhor. Eu posso gritar na minha casa, mas eu não posso deixar de chegar na igreja e não adorar o Senhor. Você pode gritar lá, ele não vai ouvir, mas você pode gritar. Mas chegar na igreja, você não dá uma adoração, você não dá uma glória a Deus, meu irmão. Tu está na igreja, em ambiente de fé. Eu tenho uma cara feia mesmo. Jesus vai tocar o seu coração, meu irmão. A fé que é testada, a fé que é provada, é a fé que a gente pode confiar. A fé do menino foi provada. Nabucodonosor diz assim: 7 vezes mais a fornalha. Chama os soldados mais fortes do exército babilônico. Chama! Quem vai lançar eles na fornalha são os mais fortes, para não ter risco deles fugirem. Aí a Bíblia diz o seguinte, irmão: olha, o negócio estava tão feio, estava tão quente. Se você não conhece a história, a Bíblia nos diz que Nabucodonosor mandou aumentar 7 vezes mais. Quando os soldados chegaram perto, eles foram consumidos pelo fogo. Irmão, vê só, eu fiquei até hoje, vê só, se os soldados mais fortes foram consumidos pelo fogo, imagina quantos soldados morreram antes deles lançarem Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Quantos não morreram? Quantos não morreram queimados ali? E Nabucodonosor enchendo o coração dele, porque ele disse assim: esses aí que me desafiaram vão tudo morrer, vão tudo pro fogo. Irmão, eu não sei vocês, mas na minha história desses caras, quando eles disseram assim: a gente não vai adorar o Senhor, rei Nabucodonosor, nós só adoramos Yahvé, Adonai, só adoramos o Senhor Criador. Quando sai a sentença, irmão, aqui pra gente, eles estavam com fé, amém?
mas eles eram de carne e osso. Na minha história, eu acredito que esses caras disseram assim: agora chegou a hora da gente. Eles podem ter se despedido um do outro. Eu acredito que o coração deles disparou, irmão. Disparou, porque eles sabiam que a hora deles tinha chegado. Tinha chegado. A Bíblia diz que os soldados pegaram. Quando jogaram aqueles 3 moços na fornalha de fogo, sabe o que é que a Bíblia vai dizer? A única coisa que aconteceu com eles, eles caíram, buf, mas era para já cair morto, era para já cair queimado, mas não, eles não caíram queimados, foi só o susto da queda. Agora, irmão, a Bíblia vai dizer que na minha história, Nabucodonosor disse assim, deve ter passado a mão no olho, deve ter chamado todo mundo assim: a gente não lançou 3, tem um versículo aí, filho, nós não lançamos 3 na fornalha? Nós não lançamos 3? Lançamos, rei, lançamos. Olhem, estou vendo quantos homens? Estou vendo 4 homens. Como era que eles estavam, irmãos? Desamarrados, diga assim, desamarrados e ilesos. Amarrado e ileso. Fala Jesus aí, irmão. Bom. Desamarrados e ilesos. O fogo só foi para consumir a corda. Mas continua o versículo: desamarrados e ilesos. Como é que é o versículo? Andando no meio do fogo. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Deixa eu começar aqui pelo final do versículo. O 4º homem se parece com o filho dos deuses. No estudo bíblico isso é teofania ou cristofania. Sabe o que é isso? Nada mais é do que quando Deus, no Antigo Testamento, ele tomou a forma de homem e apareceu para as pessoas. Por exemplo, foi uma teofania ali quando o Senhor Deus, ele vai aparecer para Abraão lá em Gênesis 18, na hora mais quente do dia. Uma aparição de Deus. O anjo que vai lutar com Jacó, aparição de Deus. O próprio Cristo, quando vai aparecer ali para Josué, antes dele enfrentar ali a Jericó, o próprio Deus. Só que aqui, vê só, o 4º homem, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Irmão, vê só, aqui, cristofania, aparição de Jesus no Antigo Testamento. Jesus apareceu para os caras, sabe onde? No meio da fornalha, velho. Caminhando com os 3 no meio da fornalha. O filho dos deuses, não, o filho do único Deus verdadeiro. O filho do único Deus. O filho do único. Irmão, vê só. Cadê os homens aqui? Cadê os homens? Só os homens. Só o coração do leão. Diz amém. Só os homens. Velho, quando a gente encontra amigos nossos e a gente está ali alegre, e a gente vai caminhar alegre, a gente caminha assim? Não, caminha assim não. Sabe como é que a gente caminha? Meu irmão, que negócio! Rapaz, tu viu? Foi verdade, bate. Não é assim que a gente faz? A gente vai o quê? Conversando, sim ou não, irmão? Ou não, sim ou não? A gente vai falando, a gente vai conversando. Por menos que seja, a gente conversa muito menos que as irmãs, mas a gente conversa. Mas quando o assunto é bom, é que a gente conversa mesmo. A gente conversa mesmo. Sim ou não? Entra na história comigo. Aí estão os 3 andando, com o Filho do Deus vivo caminhando junto com eles. Ei! Imagina qual era a conversa de Jesus com eles. Filhos, vocês foram fiéis. Na minha história é assim: filho, vocês foram fiéis. Não, meu Deus, vocês foram fiéis.
o nome de vocês vai estar sendo escrito no meu livro, porque vocês permaneceram fiéis. Gerações adiantes vão ouvir a história de vocês, porque vocês permaneceram fiéis. Eu vou abençoar vocês no tempo que vocês estiverem aqui nessa terra. O tempo que vocês estiverem aqui eu vou abençoar. Sabe por quê? Porque vocês se mantiveram fiéis. Irmão, tente imaginar o diálogo de Jesus com Sadraque, Mesaque e Abednego. Como foi? Meu irmão, ao vencedor. E vocês foram vencedores. E vocês foram vencedores. E vocês foram vencedores. Pode comemorar. Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês vão sair daqui. Que experiência desses caras, irmão. Que experiência deles. Que experiência. Sim ou não, irmão? Fantástica. Eles foram os 3 livrados da fornalha de fogo ardente. Sim ou não? Mas tiveram centenas de outros que foram lançados no fogo e não foram livres, não foram livrados. Tiveram centenas que foram lançados no Coliseu Romano, que foram dizimados pelas feras. Tiveram centenas de cristãos que foram crucificados igual a Jesus. Eu fico imaginando quando a gente encontrar com esses irmãos no céu, como diz Apocalipse, naquela mesa gigante, onde os vencedores serão servidos pelo próprio Cristo, numa ceia. Uns não foram livrados, outros foram. Agora, os não livrados continuaram adorando ao Senhor até o último fôlego de vida. Aqueles que foram livrados continuaram adorando o Senhor por toda a vida. A grande questão é: em todo tempo o Senhor foi e será adorado. O Senhor foi e será adorado. Agora vê só, irmãos, Deus não poderia ter livrado Sadraque e Abednego disso? Sim ou não? Poderia? Sim ou não? Poderia. Mas ele livrou? Não. Sabe qual é o ensino para mim e para você? É o 4, filho. Sabe qual é? O ensino número 4. A fornalha foi o lugar onde eles conheceram a Jesus. As suas fornalhas é o lugar onde você mais se aproxima de Jesus. As suas fornalhas é o lugar onde você mais se aproxima de Jesus. Os momentos mais difíceis da nossa vida, onde você vai ter as suas maiores experiências. O momento de maior choro vai ser um momento onde você vai ser mais confortado e consolado por Deus. Deus poderia ter livrado da fornalha, amém, mas Ele não livrou da fornalha. Ele os livrou na fornalha. Não foi foi dentro, meu irmão. Foi dentro. São dentro dessas maiores provações que nós podemos dizer assim: o Senhor é meu pastor e a presença dele não me falta. É no momento de dor que nós podemos dizer assim: o Senhor me deu, o Senhor tomou, mas quer saber? Louvado seja o nome do Senhor. É no momento mais difícil que a gente pode dizer assim, no momento de maior pressão da nossa vida, a gente pode dizer assim: os que confiam no Senhor são semelhantes ao monte Sião, que não se dobram, que não se curvam, que não rejeitam, mas permanece para sempre. São os momentos maiores dores que nós podemos dizer assim: Senhor, muito obrigado pela provisão do dia. Obrigado porque o Senhor esteve comigo hoje. Obrigado. Obrigado porque o Senhor me levantou da cama hoje. Obrigado porque o Senhor me deu força para que eu pudesse chegar aqui nessa igreja, ouvir essa palavra, e amanhã de manhã eu vou levantar da minha cama com muito mais força do que eu levantei hoje. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é força para você. A fornalha foi o lugar onde eles conheceram a Jesus.
Meu Deus do céu. A fornalha foi o lugar onde eles conheceram a Jesus. E que aconteça, seja o que for que você esteja passando, você pode manter a sua esperança viva. Ele está falando com pessoas aqui nessa noite. Ele está falando com pessoas aqui nessa noite. Sabe o que aconteceu com eles? Sabe o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram retirados da fornalha. Eles foram retirados da fornalha. E eu estou lembrando desse detalhe agora. Eles foram retirados da fornalha. Eu acho que eu não coloquei nem esse versículo aí. Versículo 28. Escuta aí, prepara aí. Capítulo 3, versículo 28. Daqui a pouco você bota. Olha só. As nossas fornalhas, os nossos tempos difíceis, quando nós permanecemos fiéis ao Senhor, irmão, sabe o que vai acontecer? Tome posse disso, porque você vai servir de testemunho vivo para quem ainda não tem ao Senhor Jesus como Senhor da vida dele. Você vai servir de testemunho vivo. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor, aquele cara endemoniado, depois que aconteceu tudo isso, manda tirar um menino da fornalha. Aí diz o versículo 28, olha, Nabucodonosor então disse, olha o que o cara disse: louvado seja quem, irmão? Não mais ele, mas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Versículo 29, diz assim o 29. Por isso, ó testemunho vaso, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que sua casa seja transformada em montes e entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Fica de pé. Fica de pé. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos.